A pílula do dia seguinte é um método contraceptivo de emergência, usado apenas quando o método contraceptivo habitual falha ou é esquecido. Ela pode ser composta por levonorgestrel ou POR acetato de ulipristal, que funcionam atrasando o INIB e NDO a ovulação. As pílulas contendo levonorgestrel podem ser usadas até 3 dias após o contato íntimo, e as pílulas contendo acetato de ulipristal podem ser usadas até 5 dias após as relações sexuais desprotegidas. No entanto, a sua eficácia diminui à medida que os dias passam, e por isso devem ser tomadas com a maior brevidade possível. Elas podem ser compradas em farmácias, e o preço pode variar entre R$ 7 e R$ 36, dependendo da substância ativa utilizada. Como FUNCIONA, a pílula do dia seguinte atua inibindo adiando a ovulação, dificultando a entrada do espermatozoide no útero, e possivelmente na maturação do ócito. Além disso, pode alterar o ZN e acento agudo VES hormonais após a ovulação, mas é possível que atue também de outras formas. A anticoncepção oral emergência não tem nenhum efeito após a implantação ter se completado, ativo ou interrompendo, nestes casos, uma gravidez em andamento. Quando e como TOMAR, a pílula do dia seguinte deve ser usada em casos de emergência, sempre que existir o risco de uma gravidez indesejada, e pode ser tomada em situações como relação sexual ou sem preservativo ou rompimento do preservativo. Confira outros cuidados que se deve ter ao ter relação SUEX-UAL sem camisinha. Esquecimento da TOMA da pílula contraceptiva regular, especialmente se o esquecimento ocorreu mais do que uma vez na mesma cartela. Confira também, os cuidados após esquecer de tomar o anticoncepcional. Expulsão do DIL. Deslocamento ou retirada do diafragma vaginal antes de tempo. Casos de violência sexual. Para que a gravidez possa ser evitada, a pílula do dia seguinte deve ser tomada o mais rápido possível, após o contato íntimo desprotegido ou falha do método contraceptivo usado regularmente. Esta P acento agudo LULA pode ser tomada em qualquer dia do ciclo menstrual, e pode ser TOMADA com água ou alimentos. Cada caixa contém apenas 1 ou 2 comprimidos para toma única. Possíveis efeitos COLATERAIS após o seu uso. A mulher pode sentir dor de cabeça, ENJOS, cansaço e após alguns dias, também pode notar sintomas como dor nas mamas, diarreia, pequeno sangramento vaginal, antecipação ou atraso da menstruação. Estes sintomas estão relacionados aos efeitos colaterais do medicamento, e é normal que a menstruação fique desregulada por algum tempo. O ideal é observar estas alterações, e se possível anotar na agenda, ou no celular as características da menstruação.
para poder mostrar ao ginecologista numa consulta. Saiba mais sobre os efeitos colaterais da pílula do dia seguinte. 9. Dúvidas comuns sobre a pílula do dia SGUINT. Muitas dúvidas podem surgir sobre a pílula do dia seguinte. Algumas das mais comuns são 2 pontos. 1. Posso engravidar mesmo tomando a pílula do dia seguinte? Ponto de interrogação. Apesar de ser indicada para evitar a gravidez indesejada, a pílula do dia seguinte não é 100% eficaz se for tomada após 72 horas da relação sexual. Mas quando ela é tomada no mesmo dia, é pouco provável que a mulher engravide. No entanto, existe essa possibilidade. O mais sensato é esperar alguns dias até a vinda da menstruação, e em caso de atraso pode-se fazer um teste de gravidez, que se compra na farmácia. Veja quais são suas chances de estar grávida respondendo a este teste online. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saiba se está grávida ao começar o teste. No último mês você teve relação sexual sem usar camisinha ou outro método contraceptivo como DIU, implante ou anticoncepcional. Se não, você notou algum corrimento vaginal cor-de-rosa ultimamente? Se não, você está ficando enjoada e tem vontade de vomitar de manhã? Se não, você está mais sensível aos cheiros, ficando incomodada com cheiros como cigarro, comida ou perfume? Se não, sua barriga parece mais inchada que antes, sendo mais difícil manter a calça jeans apertada durante o dia? Se não, sua pele parece mais oleosa e com tendência a acne? Se não, você está se sentindo mais cansada e com mais sono? Se não, sua menstruação está atrasada há mais de 5 dias? Se não, você já fez algum teste de gravidez de farmácia ou exame de sangue no último mês, com resultado positivo? Se não, você tomou a pílula do dia seguinte recentemente? Se não, 2. É a pílula do dia seguinte atrasa a menstruação? Ponto de interrogação. Um dos efeitos colaterais da pílula do dia seguinte é a alteração da menstruação. Assim, após tomar as pílulas, a menstruação poderá ocorrer até 10 dias antes ou depois da data esperada, mas na maior parte dos casos, a menstruação ocorre na data esperada com uma variação de cerca de 3 dias para mais ou para menos. No entanto, caso o atraso se mantenha, deve-se fazer o teste de gravidez. 3. A pílula do dia seguinte aborta. Como funciona? Ponto de interrogação. A pílula do dia seguinte não aborta, porque ela pode funcionar de diferentes formas, dependendo da fase do ciclo menstrual em que for utilizada, podendo 2 pontos inibir ou retardar a ovulação, o que evita a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Aumentar a viscosidade do muco vaginal, dificultando a chegada do espermatozoide ao óvulo. Assim, se já tiver ocorrido ovulação, ou se o óvulo já tiver sido fecundado, a P e acento agudo LULA não impede o desenvolvimento da gravidez? Quantas vezes posso usar? Ponto de interrogação. Esta pílula só deve ser usada esporadicamente, porque tem uma dose hormonal muito alta.
Além disso, se a mulher tomar a pílula do dia seguinte mais de uma vez por mês, ela pode perder seu efeito. Por isso, este medicamento só é indicado para situações de emergência, e não como método contraceptivo frequente. Veja qual o método de evitar a gravidez mais indicado para você clicando aqui. 5. É a pílula do dia seguinte. Faz mal? Esta pílula só faz mal se for usada mais de 2 vezes no mesmo mês, o que aumenta o risco de doenças, como câncer de mama, câncer de útero, problemas numa futura gravidez, podendo aumentar também o risco de trombose e de embolia pulmonar, por exemplo. 6. A pílula do dia seguinte causa infertilidade? Não existe nenhuma comprovação científica de que o uso esporádico dessa pílula possa causar infertilidade, má formação do feto ou gravidez ectópica. 7. A pílula do dia seguinte altera o funcionamento do anticoncepcional? Não. Por isso a PI anticoncepcional deve continuar sendo tomada regularmente, no horário habitual, até o final da cartela. Após o fim da cartela, deve esperar que a menstruação desça e, no caso de a menstruação não descer, deve consultar o ginecologista. 8. A pílula do dia seguinte funciona no período fértil? O período FE é o momento do ciclo menstrual, em que há maior probabilidade de ocorrer fecundação. Este período começa cerca de 72 horas antes da ovulação, que é o tempo médio de vida de um espermatozoide, e acaba cerca de 24 horas depois, que é o tempo médio de vida de um óvulo. 9. A pílula do dia seguinte faz efeito caso ocorram relações sexuais desprotegidas posteriores à toma? Não. A pílula do dia seguinte não é um método contraceptivo e apenas deve ser tomada em situações de emergência. Caso a pessoa já tenha tomado uma pílula do dia seguinte, como método de emergência, é no dia a seguir até ela tiver relações sexuais desprotegidas, existe o risco de engravidar. O ideal é que a mulher converse com o seu ginecologista e comece a tomar um anticoncepcional. Assista o vídeo seguinte e saiba como calcular o período fértil. A pílula do dia seguinte só é eficaz se ainda não tiver ocorrido ovulação durante os primeiros dias do período fértil. Caso já tenha ocorrido fecundação, se houver contato íntimo, é muito provável que ocorra uma gravidez. Nomes de pílulas do dia: SEGUNT. A pílula do dia seguinte pode ser comprada em farmácias e também pela internet, sem que seja necessária uma receita médica. Alguns nomes comerciais são Jade, Pilen e Postinor Uno.
A pílula que pode ser usada até 5 dias depois da relação sexual desprotegida é a Elaone. No entanto, apesar de poder ser comprado sem receita, este medicamento só deve ser usado sob orientação médica.